Há dias que, para se manifestar a coragem, é necessário um choque de realidade. Foi o que ocorreu com Esté quando soube do perigo do extermínio do seu povo e que ela não seria protegida pela sua posição. Na verdade, a sabedoria de Deus a havia posto ali, não para a proteção pessoal, egoísta, mas para o livramento nacional. E para isto era necessário coragem. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um enorme prazer vir aqui para que juntos possamos fazer as nossas reflexões a respeito da próxima lição que estudaremos, a lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esté. Antes de darmos continuidade, eu quero gentilmente pedir a você que não é inscrito, que se inscreva no canal, curta, compartilhe no grupo da EBD da sua igreja, porque fazendo isso, você vai me ajudar e muito a ter mais condições para continuar trabalhando aqui, produzindo materiais semelhantes a este. Estando certo de que você vai atender o meu gentil pedido, vamos à nossa introdução, porque nela nós temos a oportunidade de considerar que na lição passada nós tínhamos dois protagonistas. Agora, na lição de número 10, nós temos dois protagonistas, mas diferentes. Porque se na lição passada nós estudamos a história que veio apresentada no capítulo 3, neste capítulo, nesta lição, nós estudaremos a história que está apresentada no capítulo de número 4 e no capítulo de número 5. Na lição 9, a conspiração de Ramã contra os judeus, os protagonistas da história eram Ramã e Assuero. É só lembrarmos que na ocasião do lançamento de sorte para que os eventos da Pérsia fossem encaixados nos respectivos meses, quem protagoniza a cena é Assuero e Ramã. Na cena da negociação, os protagonistas também são Assuero e Ramã. Na cena em que se dá ordem para que a carta seja escrita e distribuída no reino persa, os protagonistas também são Assuero e Ramã. E na asquerosa festa do final dos trabalhos, final do planejamento fatal contra os judeus, quem está na cena bebendo é Assuero e Ramã. Mas no capítulo 4 e no capítulo 5, onde se estabelece as análises, as considerações da nossa lição, a lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esté, tem-se como protagonistas Assuero e Esté, e com a seguinte consideração, que é a do fato de que Esté vai aparecendo na história meio que timidamente, aparentemente sem saber, depois sabendo do plano fatal, ainda sabendo do plano fatal, colocando diante de si alguns obstáculos, mas sendo convencida por Mardoqueu a assumir o seu lugar de protagonismo e de instrumento de livramento. E a partir desse momento, que inclusive nós vamos observar, Esté passa a ser o sujeito da história, aquele personagem que toma a frente, aquele personagem que dá o tom da história, a direção da história, pelo simples fato de ser convencida por Mardoqueu de que era ela e a sua posição importantes naquele momento em extremo perigoso. Então, nesse momento introdutório, nós já somos apresentados aos personagens que farão parte do nosso estudo. É Mardoqueu e Esté. Tendo dito isso, vamos ao nosso ponto 1, o perigoso plano e o temor de Esté. Primeiro subponto, lamento, choro e compadecimento.
De um lado, nós temos o plano de Ramã, que é o de extermínio. Do outro lado, nós vamos ser conduzidos à apresentação do plano de Esté. No processo dessa condução, até que sejamos informados qual o plano de Esté, nós temos, em primeiro lugar, a informação de lamento, choro e compadecimento. Primeira coisa que devemos considerar nesse primeiro subponto é alguns aspectos sobre o lamento e o choro. Claro, o lamento e o choro de Mardoqueu. E o aspecto do lamento e do choro de Mardoqueu, eles se apresentam como, em primeiro lugar, confirmação. Como assim? O lamento e o choro de Mardoqueu, ele é acompanhado de uma atitude desesperadora, que é a de rasgar as vestes. Isto confirma a identidade judaica de Mardoqueu e o fato de que ele ainda está profundamente apegado à cultura judaica, muito embora ele seja da geração exílica, ou seja, muito embora Mardoqueu tenha nascido distante da língua, distante dos princípios religiosos, distante, eu diria assim, da terra, da cultura judaica, ele, muito embora ainda tem uma identidade cultural judaica muito firme, que se manifesta não apenas no fato dele ter ensinado Esther, Radassa, nesses princípios, mas no momento de dor, manifestar, expressar a sua dor à maneira judaica, que era muito comum, que era rasgando as vestes. Outro aspecto sobre o lamento e o choro, o desespero de Ramã, é o aspecto da expressão. Chorar, lamentar e rasgar as vestes não era uma cena demagógica, não era uma encenação judaica, mas era uma atitude de expressão, infelizmente, de sentimentos ruins. Por exemplo, rasgava-se as vestes em grande lamento, em grande choro por ocasião do luto, rasgava-se as vestes com muito lamento e choro por ocasião de indignação, rasgava-se as vestes acompanhado de lamento e choro por ocasiões de notícias ruins, e nós temos uma série de exemplos bíblicos que comprovam esse fato, e também se rasgava as vestes por algum tipo de arrependimento. Então, nós poderíamos, assim, a título de enriquecimento, de informação, adicionar a essa notícia de lamento, choro e do fato de que Mardoqueu rasgou as suas vestes, o aspecto da confirmação. Isto confirma a cultura judaica que Mardoqueu tem, e isto também confirma a expressividade judaica do luto, da indignação, da dor e do arrependimento. Ainda sobre o lamento e o choro de Mardoqueu, nós temos uma segunda consideração, além dos aspectos, que é a publicidade do lamento de Mardoqueu. Nós temos duas informações bíblicas no capítulo 4 sobre essa publicidade do lamento de Mardoqueu. Primeira, e saiu pelo meio da cidade, lamentando, chorando e com as vestes rasgadas. E chegou até diante da porta do rei, lamentando, chorando e com as vestes rasgadas, vestido de pano de saco e com cinzas sobre a sua cabeça. Eu abro um parênteses, inclusive, para considerar o que alguns comentaristas falam sobre essa atitude de Ramã pública de vergonha, no sentido de que ele poderia muito bem ter se curvado para Ramã, ter demonstrado respeito por Ramã, e agora, sabendo que o seu povo está em perigo exatamente porque ele não se prostrou por uma atitude
pessoal, ele agora está de maneira pública demonstrando o seu amargor, a sua angústia, o seu lamento, o seu choro, e agora de maneira pública, pelo meio da cidade, até diante da porta do rei. O lamento, o choro de Mardoqueu são públicos. Ainda sobre o lamento e o choro de Mardoqueu, nós temos outra consideração, que é a da impossibilidade do lamento. Quando Esté informada da situação degradante, vergonhosa publicamente de Mardoqueu, ela manda para ele algumas vestes. Ela manda para ele algumas roupas a fim de que ele se vista. E a informação bíblica é a seguinte: porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Mas nós somos lembrados de que essa impossibilidade não diz respeito a especificamente grife, ou seja, roupa, marca da roupa, tipo da roupa, ocasião para a roupa. Mas é que no Império Persa era inadmissível que alguém que servia o palácio se apresentasse em serviço diante do rei com uma cara de tristeza. E isso lhe custaria, inclusive, a vida. Portanto, entrar na presença do rei com estes sinais judaicos de lamento, com essa cara de tristeza, com essa expressividade emocional extremamente triste, era correr um perigo de morte. E nós temos a confirmação dessa cultura, eu diria, de apresentação dos trabalhadores da corte na Bíblia Sagrada. Em Neemias capítulo de número 2, versículo de número 2, no Império Persa, nesse mesmo contexto em que Mardoqueu está inserido, nós temos Neemias preocupado com a sua tristeza diante do rei. Olha o que está escrito: o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi muito, temi sobremaneira. Outras versões dizem assim: fiquei com muito medo. Por que Neemias ficou com muito medo? Pelo simples fato de que o rei reconheceu a tristeza no seu rosto, porque se apresentar triste diante de um rei persa era correr perigo de morte. Então, sobre o lamento e o choro de Mardoqueu, nós temos os aspectos, a publicidade e a impossibilidade do lamento. E sobre o compadecimento, nós temos agora, eu diria, como sujeito do compadecimento, Esther. É Esther quem se compadece. E essa demonstração de compadecimento de Esther demonstra o fato de que o trono não distanciou Esther de Mardoqueu. Já fazia 5 anos, ao que parece, que Esther havia assumido o trono, era agora rainha, esposa de Assuero, ou pelo menos uma das esposas de Assuero, mas mesmo assim, mesmo ela não tendo contato com o que se passa fora, mesmo ela não tendo contato, inclusive, com o que se passa dentro do palácio, mesmo ela não tendo contato mais com essa parte, eu diria assim, social diferente, abaixo da sua posição, o que possivelmente faria com que ela ficasse totalmente insensível quanto às agruras, às dificuldades, os dramas que o seu povo vivia. E Esté se compadece do seu primo, se compadece de Mardoqueu, diferente de algumas pessoas que certamente nem reconheceriam Mardoqueu, não dariam a mínima para Mardoqueu. Isto prova ser alguém que não se deixa cegar pelo poder,
no sentido de esquecer as pessoas que sempre fizeram parte da sua vida, e agora ela compartilha da mesma dor e manifesta compadecimento. E na apresentação do compadecimento de Esté, nós somos apresentados a uma informação assim interessante, porque muito embora se tenha a notícia de que o plano de extermínio de todos os judeus seja conhecido agora de toda a Pérsia, em vista inclusive da informação bíblica que todo o povo da Pérsia ficou confuso, mas, do outro lado, nós temos um harém, uma casa das mulheres, que, ao que se percebe, Esté é quem comanda, Esté é quem lidera, que está totalmente isolado do que acontece no palácio e fora do palácio, que acontece no palácio e no reino persa, porque Esté se compadece da situação de Ramã, mas não de Mardoqueu, mas não sabe qual é a razão, e aí manda um dos seus eunucos procurar saber o que estava acontecendo. Esté precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então, nós somos lembrados de que o palácio de Suzã tinha separações muito bem definidas, inclusive as descobertas arqueológicas comprovam isto, a entrada, o pátio exterior, o pátio interior, onde possivelmente se juntavam as grandes reuniões, a sala do trono, que era o lugar onde o trono do rei se estabelecia, onde Esté vai entrar, ao lado disso, mas separado totalmente, no sentido de não haver nenhuma comunicação de notícia entre um e outro, a casa das mulheres. Esté está lá no centro do poder, mas Esté não sabe o que está acontecendo, por isso a necessidade de procurar saber a razão do lamento e do choro de Mardoqueu. Vamos ao segundo subponto, que é um obstáculo real. Desde os tempos antigos, os reis medos recusavam a entrada na sala do trono a pessoas que não fossem anunciadas a fim de intensificar a sua dignidade e proteger-se. Quando Esté foi informada da situação, o escritor não mais se vale de um intermediário, o eunuco, entre a fala de Mardoqueu e a fala de Esté. Ele estabelece a cena de maneira que parece que Esté está conversando pessoalmente com Mardoqueu, a fim de que a tensão da cena seja transmitida de maneira mais intensa para o leitor. E nessa conversa entre Mardoqueu e Esté, ela manifesta o que alguns estudiosos até questionam. Seria uma desculpa? Estaria Esté se esquivando da sua responsabilidade? Ela manifesta o fato de que na fortaleza de Suzã, no palácio, existe uma lei em que ela não pode se apresentar de maneira a não ser convidada diante do rei. Ela não pode se apresentar quando ela quiser, e existia um problema maior ainda. 30 dias o rei não havia procurado. Então, Esté não sabe como é que está o rei, não sabe qual é o problema. Esté não sabe nem o que se passa no palácio. Ela é consciente de que existe esse obstáculo. Ninguém, nem a mulher do rei, nem a rainha, poderia, quando quisesse, quando bem entendesse, se apresentar na sala do trono diante do rei. E havia algumas razões para esse obstáculo, para essa lei. A primeira delas era a razão da segurança. A própria experiência de vida de Assuero vai comprovar que ele foi assassinado por conspiradores, muito possivelmente na sala do trono. Então, um rei, especialmente naquela época em que os sistemas de inteligência, logicamente, não eram avançados como o que nós temos hoje, era, portanto, muito fácil que alguém entrasse e se
camuflando na sua motivação, se apresentasse diante do rei com o objetivo de assassiná-lo. Então, o primeiro objetivo era esse, era a segurança. O segundo objetivo dessa lei era de autoridade, a ideia da burocracia. Quanto mais burocracia, mais se entende que o que se tem por objetivo de alcançar é muito poderoso. Então, era extremamente burocrático falar com o rei, e isso realçava a sua autoridade. O rei é tão grande, o rei é tão poderoso, que não é qualquer um que entra na sua presença. E existia ainda uma terceira razão, que era a da idolatria. Nós sabemos que sempre, ou na maioria das vezes, nas monarquias antigas, tinha-se, a título de preservação do poder do rei, a apresentação dele como uma espécie de semideus. Isso ficou claro nos imperadores romanos, em que eles eram chamados de senhores, no sentido mesmo de poder divino, de poder celestial. Então não era qualquer pessoa que poderia se apresentar, ver o rei, porque ele é um semideus. Então perceba que a lei de acesso ao trono, por mais tola que fosse, como alguns comentaristas consideram, ela tinha esses propósitos da segurança. Ninguém sabe quem vai se apresentar diante do rei, pode ser um conspirador. A razão da autoridade, o poder do rei é preservado. É necessário ter uma causa extremamente considerável para se apresentar diante dessa grande autoridade, e também a razão da idolatria. Ninguém pode, quando quiser e da maneira que quiser, se apresentar diante do rei, nem ao menos ver a sua face. Afinal de contas, ele é uma espécie de rei divino. Terceiro subponto: autoritarismo e morte. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. Eu adiciono a esta informação o seguinte: decisões ou governos autoritários produzem muitos inimigos. É óbvio que Assuero sabia disso, é óbvio que a história comprova isso, que decisões autoritárias, ditadores produzem grandes inimigos. E exatamente por isso que os reinos autoritários antigos e as repúblicas autoritárias, que nós nem podemos mais chamar de repúblicas, mas de ditaduras, seus líderes caminham uma espécie de etapa que se repete em todo governo autoritário, em toda ditadura, que primeiro é o desarmamento em massa da população. Ou seja, o que está no governo autoritário, o que está no governo de uma ditadura, sabe que os seus inimigos são muitos. Por isso, desarmar a população que sofre por decisões autoritárias, sofre num regime ditatorial, é o caminho para que essa população não faça a revolução em nome da liberdade, a revolução armada. Então, essa população precisa a todo custo ser enfraquecida, inclusive algumas ditaduras que levam isto tão a sério, que enfraquecem a população, mesmo reduzindo a capacidade de alimentação, a fim de que ela não tenha nem instrumentos para requerer a sua liberdade, nem força para requerer a sua liberdade. Na Rússia de Stalin, na Alemanha de Hitler, na Cuba de Fidel, e parece também na Venezuela de Chávez, Maduro, o desarmamento garantiu às ditaduras com eventuais sonhos de liberdade da população. Outra etapa de qualquer governo autoritário, de qualquer ditadura, é uma espécie de conluio com as forças armadas, no sentido de se proteger, porque todo governo autoritário, toda ditadura tem muitos inimigos. Então é necessário
que haja um conluio, uma junção maléfica entre o ditador e as forças militares, a fim de que qualquer força, qualquer insurreição seja prontamente vencida pelas forças militares. Leais sempre, traidores nunca, gritou um grupo de quase 20 militares de alta patente ao redor do ministro da Defesa da Venezuela, a ditadura que nós temos mais conhecimento, o general Vladimir Padrino Lopes, após um breve discurso na terça-feira, dia 30 de julho de 2024, após as eleições não confiáveis da Venezuela declararem Maduro como presidente ditador da Venezuela. Outra etapa muito comum dos governos autoritários é a fim de que os seus inimigos, que são muitos, sejam aplacados, sejam vencidos, é o conluio, é uma junção maléfica entre o ditador, entre o governo autoritário e o judiciário. Ou seja, as forças legais de uma nação são instrumentos numa ditadura para a preservação da ditadura, a fim de que qualquer opositor, a fim de que qualquer ideia, a fim de que qualquer expressão contrária, a fim de que qualquer crítica seja prontamente suprimida, criminalizada e não haja ao menos a possibilidade de expressar de maneira livre a sua indignação sobre um governo autoritário. Infelizmente, senhoras e senhores, nós vivemos isso exatamente agora na nação brasileira. Mas eu quero usar o exemplo da Venezuela, que é a ditadura que nós conhecemos na região em que nós estamos, no continente em que nós habitamos. A ONU qualifica o poder judiciário da Venezuela como uma peça de repressão. Eu faço aqui, eu diria assim, a adição dessas informações, tendo como exemplo o governo autoritário que gera muitos inimigos de Assuero, para que nós tenhamos essa conexão com a realidade em que, inclusive, nós estamos envolvidos. Tendo dito isso, vamos ao nosso ponto 2. Mardoqueu convence Esté. E aqui nós temos o que eu chamo de um ponto de virada para o protagonismo de Esté. Até aqui nós temos uma Esté que está um tanto reservada, que não considera possibilidades, mas considera as impossibilidades. Mas aí vai entrar em cena as razões de Mardoqueu, que atingem em cheio, por assim dizer, Esté, e fazem com que ela seja convencida da necessidade de ação e começa a agir e tomar o protagonismo da cena. Primeiro subponto, confiando na providência divina. Esté apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Ela era impossibilitada de chegar quando ela quisesse na presença do rei, e outro obstáculo é que ela não sabia o que se passava com o rei, tendo em vista que o rei, inclusive, era tão isolado que isolava-se da sua esposa. Então, ela não sabia o que estava se passando no coração do rei, o ânimo, a disposição emocional do rei. De qualquer maneira, inclusive solicitar uma audiência com o rei, tendo em vista que há 30 dias ela não vê, seria extremamente perigoso. Mas aí entra em cena Mardoqueu. Mardoqueu convenceu Esté com as seguintes argumentações. Abra sua Bíblia aí em Esté capítulo 4, versículo 13 e 14. O que é que Mardoqueu argumenta em primeiro lugar para convencer Esté? É o seguinte: tua posição não te livra. Olha o que Mardoqueu diz: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei,
Você será a única entre os judeus que escapará. O teu poder não vai te proteger. Segunda argumentação de Mardoqueu para Esté: você não é única. Não é porque você é minha filha, não é porque você, de maneira espetacular, assumiu o lugar de Vasti. Não é porque você enche os olhos de todo mundo que você é a última Coca-Cola do deserto, Esther. Você não é única. O que é que Mardoqueu diz? Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mardoqueu está desprezando Esther? Não, senhores, mas Mardoqueu não idolatra Esther. Mardoqueu não tem Esté como uma deusazinha particular, como muitos pais fazem, como muitas mães fazem com os seus filhos. Esté, se não compreender o plano de Deus, ela vai ser deixada para trás e Deus vai usar qualquer outra circunstância, qualquer outra pessoa. Terceira argumentação de Mardoqueu para Esté: sua família será prejudicada, mas você e a família do seu pai serão mortos. Se você ser egoísta, acreditar que a tua posição vai livrar você, se você acreditar que você é a única no trono e Deus não pode usar outra pessoa, você vai gerar prejuízo, inclusive, para a sua família. E em quarto lugar, a quarta argumentação de Mardoqueu é a seguinte: não é à toa que você está nesse lugar. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Como é que Mardoqueu convence Esté? Sua posição não te livra, você não é a única, sua família será prejudicada e, em outras palavras, abra os olhos, Deus te colocou aí para um propósito. E aí que eu diria assim, as escamas dos olhos de Esté caem. E aí nós temos, como eu disse inicialmente, uma mudança de chave, de uma Esté reprimida, de uma Esté cheia de, entre aspas, desculpas, de uma Esté que só consegue enxergar impossibilidades, uma Esté que toma a frente, lidera os acontecimentos a fim de que ela se deixe ser usada para esse tempo. Segundo subponto, primeiro Deus, depois o homem. Em sua resposta, Mardoqueu pediu que juntasse todos os judeus de Suzã e jejuassem por ela durante 3 dias. Ela é rainha, ela é consciente das impossibilidades, mas ela não confia na sua posição. Esté, muito embora esteja numa posição privilegiada na fortaleza de Suzã, no reino persa, uma posição de destaque, ela despreza totalmente as possibilidades, eu diria, políticas que estão na sua mão. Ela reconhece a sua dependência de Deus e isso fica caracterizado nas atitudes dela em Esté, capítulo 4, versículo 15 a 17. Ela dá ordem para juntar os judeus. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã. Nós temos antes do convencimento uma Esté acuada. Agora nós temos uma Esté, no melhor sentido da palavra, para frente, tomando a dianteira, sendo protagonista das ações. Vá e ajunte os judeus. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã. Segunda ordem, ordem para jejuar. Jejuem em meu favor. Terceira ordem, a ordem para o método do jejum. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Aí depois disso ela manifesta a coragem. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E por fim a obediência de Mardoqueu. Mardoqueu retirou-se e fez tudo o que Esté lhe havia ordenado. Repito, o escritor do livro de Esté trabalha com o instrumento de contrastes. Nós temos aqui mais um. Se nos primeiros capítulos do livro nós somos apresentados a uma Esté
que obedece a tudo quanto Mardoqueu lhe orienta, até depois de rainha Esté obedece a Mardoqueu. Nós temos um contraste aqui, nós temos uma mudança, a fim de que o leitor entenda que quem está agora na posição de ação, quem está protagonizando a cena, não é Mardoqueu, mas convencida do propósito de Deus para a sua vida, Esté. Quem é convencido pelo propósito de Deus, quem tem consciência do chamado de Deus, quem faz a leitura correta de onde Deus lhe colocou, não é covarde, mas assume a posição e realiza com muita coragem aquilo que Deus colocou no seu coração e aquilo que é necessário para o cumprimento do propósito de Deus no tempo necessário. Então, nós somos apresentados a essa Esté na posição de ação. Isso fica claro que o escritor diz o seguinte: Mardoqueu retirou-se e fez tudo o que Esté lhe havia ordenado. Depois do protagonismo de Esté, nós somos apresentados à dependência. Jejuar aqui traz nas entrelinhas, traz consigo oração. Na cultura judaica não existe jejum sem oração. Quando Esté ordena o jejum, ela está nas entrelinhas também dizendo: orem por mim, jejuem e orem por mim. Antes de Esté procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. E aqui, nesse momento em que nós somos apresentados a essa dependência de Esté, nós lembramos mais uma vez dessa semelhança entre a história narrada no livro de Esté e as outras histórias que se assemelham, estão nessa mesma prateleira da história do livro de Esté, que são histórias de jovens crentes em terras estrangeiras. Quando Esté pede oração, buscando a ajuda de Deus, se lembra da experiência de Daniel na Babilônia. Daniel capítulo 2, versículo 17 e 18, quando ninguém conseguiu lembrar e interpretar o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor decreta a morte de todo mundo. E Daniel estava pelo meio, e os seus amigos também estavam pelo meio. E a atitude de Daniel foi semelhante à atitude de Esté. A atitude de Esté foi semelhante à atitude de Daniel. Ele, ao ser informado dessa ordem do rei, ele pede um tempo para o rei e chega na casa e diz: orem por nós, vamos orar, porque nós vamos morrer, para que Deus nos dê orientação. Está escrito assim: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. E nós sabemos o desfecho da história. Deus fez com que Daniel lembrasse do sonho e deu a interpretação. Lembra-se também da mesma história, que está no mesmo patamar, da história de Esté, da história de Daniel, a história de José. Quando lembram de José, diante da necessidade de interpretar o sonho de Faraó. E Faraó, quando é apresentado a José, ele diz: eu sei que você é capaz de interpretar o sonho. E ele diz assim: isto não está em mim, mas é Deus quem dá a sabedoria. Então, Esté demonstra, assim como essas outras experiências de judeus em terras estranhas, a sua dependência de Deus. Terceiro subponto: confiar em Deus não é tentá-lo. E o que é tentar a Deus? É pôr Deus na parede, dizendo mais ou menos assim: se o Senhor for Deus, o Senhor faz. Se o Senhor não fizer, o Senhor não é Deus. Você já viu alguns loucos por aí dizendo: se Deus não fizer, eu rasgo minha Bíblia, tentando a Deus. Se Deus é Deus, ele vai fazer, tentando a Deus. Coloque Deus na parede e ordene, tentando a Deus. Como diz alguns pregadores por aí, você coloca uma barata na parede, você encurrala uma aranha na parede, jamais Deus.
Deus é grande e soberano. Ele faz se ele quiser e não é desafiado por seu ninguém. Esté confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Esté não pensou assim: eu vou me apresentar diante do rei e como o negócio aqui é de Deus, Deus vai ter que me proteger. Se Deus não me proteger, não é Deus. Não, senhor. Esté muito consciente da soberania divina. Esté nos ensina isso. Nós precisamos, por muito, por mais, melhor dizendo, que isso seja muito desafiador para o que planejamos, para o que desejamos, para aquilo que construímos como plano de vida, nós precisamos estar conscientes da soberania divina, no sentido de que nem tudo vai sair como planejado, nem tudo vai sair como nós desejamos. Porque Deus é soberano e faz do jeito que ele quiser. E nem a obrigação de explicar o porquê ele tem. Esté pede oração e considera a possibilidade de as coisas não acontecerem. Por isso, mesmo confiando, Esté estava disposta a morrer. Se eu morrer, pronto, morri. Ou seja, se Deus não quiser fazer, não tem nenhum problema. E aí, mais uma vez, a história, nesse ponto, se assemelha à história agora de Ananias, Azarias e Misael. No mesmo patamar, na mesma prateleira da história triunfante de judeus em terras estranhas. E quando Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, como queiram, estavam sendo confrontados por Nabucodonosor, porque não se prostraram, porque ia morrer, eles tiveram assim, diante de Nabucodonosor, uma resposta que, entre outras coisas, manifestava a sua consciência a respeito da soberania de Deus. Deus poderia livrá-los do furor de Nabucodonosor e da fornalha? Sim. Mas se Deus não livrasse, tudo bem. Olha o que eles disseram. Se formos lançados na fornalha de chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Se Deus quiser, eu não sirvo aos teus deuses, e mesmo se eu morrer queimado, eu também não sirvo aos teus deuses. A lealdade a Deus está acima das circunstâncias. Se Deus fizer, glória a Deus. Se Deus não fizer, glória a Deus. Vamos ao nosso ponto 3, o plano. Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. Olha o banquete novamente aí, você se lembra que eu tenho repetidamente dito que os pontos decisivos, as estruturas, as bases estruturais do livro de Esté estão sentadas em banquetes. Nós vamos ver novamente isso aqui. Esté não se desespera nos momentos de pressão e nem se empolga nos favoráveis. Ela mantém a consciência do plano. Nem desespero e nem empolgação. Esté é serena, porque ela é consciente do plano. Primeiro subponto, prudência, preparação e ação, e aqui nós somos apresentados a prudência do plano de Esté, e eu quero fazer menção do que Matthew Henry considera a respeito desse plano de Esté. E o que nós podemos aprender com essa prudência, com essa preparação, com essa consciência de Esté no plano. Como ela devemos, primeiro, calcular o custo. Esté se deu conta de que sua vida pendia por um fio. Ela calculou, ela foi convencida do perigo. Segundo, estabelecer prioridades. Esté acreditou que a segurança da raça judia era mais importante que a sua vida. Se eu morrer, não tem nenhum problema. Terceiro, preparar. Esté se preparou no sentido não de confiar nela, mas pedir oração, pedir apoio, pedir companheirismo. Ela é rainha, ela está em uma alta posição, mas não é o poder dela que vai
resolver uma batalha espiritual, é oração, é jejum. Em quarto lugar, nós aprendemos com Esté a determinar nosso curso de ação e partir para a frente com valor. Não pensou muito, por isso não permitiu que o interlúdio diminuíra o seu compromisso do que ela devia fazer. Nós temos uma mudança de comportamento de Esté muito rápida, assim, não tem um interlúdio, um vácuo em que Esté assim está pensando, não. Mardoqueu fala, Esté age. Esté não permite que o tempo passe, mas ela assume rapidamente o seu posto, o posto a que Deus lhe havia colocado. E aqui nesse momento, quando nós somos apresentados à prudência de Esté, esse valor de planejamento, de consciência do propósito de Esté, nós a comparamos naturalmente com outra mulher que aparece no mesmo capítulo no final, que é a mulher de Ramã. E a mulher de Ramã é extremamente contrária ao perfil de Esté. Mais uma vez eu lembro a você, querido aluno, que o escritor do livro de Esté trabalha com contrastes. Então, se ele apresenta uma Esté prudente, ele apresenta uma personagem imprudente. No capítulo 5 nós temos um exemplo de prudência, e no final do capítulo 5 também nós temos um exemplo de imprudência, de precipitação, em nome da raiva, em nome da agonia de fazer mal. E o nome dessa mulher é Zeres. Abra sua Bíblia aí em Esté, capítulo 5, versículo 14, para você conhecer essa mulher que contrasta, que é totalmente diferente de Esté. Diz assim, palavra de Deus: então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela será enforcado Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. Este conselho bem pareceu a Ramã, que mandou fazer a forca. O final da história você já sabe. A forca serviu para matar Mardoqueu e sua família. Mardoqueu chegou empolgado, dizendo: olha, a mulher do rei me convidou para um banquete lá, depois me convidou para outro, eu estou em alto, mas ainda estou chateado porque Mardoqueu não se curva. Está lá todo rasgado, chorando, lamentando, todo sujo, mas mesmo assim não se curvou para mim. E a precipitação de Zeres, como a precipitação de Jezabel quando Acabe chegou lamentoso porque Nabote não quis vender a sua vinha, foi o fim para Ramã, como também foi o fim para Jezabel. Segundo subponto, estendendo o cetro, o cajado que representa a autoridade do governo, que, logicamente, nesse momento é a prova de que Deus conduziu todas as circunstâncias, a prova de que Deus ouviu a oração, recebeu este sacrifício de jejum nacional, pela preservação do povo e também a fim de que as atitudes de Esté fossem bem-sucedidas. Mas antes que a gente compreenda isso, nós somos informados que quando Esté se apresenta diante do rei, ela alcança graça aos seus olhos. É só você voltar às páginas e perceber que no capítulo 2 Esté é apresentada como uma mulher cheia de graça, apresentada como uma mulher bonita, mas não apenas uma mulher bonita, uma mulher que tem graça. E repito o que eu disse, acho que na lição de número 7, na lição de número 6, não basta ter beleza. Esté é um exemplo disso. Tem gente que é bonita, mas não tem graça. Gente que é bonita e é chata. Gente que é bonita e é insuportável. Gente que é bonita e não edifica. Gente que é bonita e gera problema. Esté é bonita e tem graça. Isso fica claro no capítulo 2. Ela alcança graça diante de Hegai. Ela alcança graça diante de todos. Ela alcança graça diante do rei. 5 anos se passaram mais ou menos. Esté continua sendo uma mulher bonita, uma mulher cheia de graça. Não permita que o tempo tire a graça de Deus da sua vida. Não permita que as pressões retirem a graça de Deus da sua vida. Não permita que as impossibilidades retirem, removam, subtraiam a graça de Deus na sua vida.
Preserve a graça de Deus na sua vida. Seja rico, seja próspero, seja inteligente, seja estudioso, seja formado no que você pudesse formar, seja bonito, mas tenha graça de Deus. 5 anos se passaram e Esther continua com graça. Ela chega diante do rei e a palavra de Deus diz assim: ela alcançou graça aos seus olhos. E isso me faz lembrar mais uma vez, senhoras e senhores, que a história de Esther está no mesmo patamar da história de Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E Esther se apresenta depois de 3 dias e 3 noites de jejum. E possivelmente sem dormir. Esther tem grande possibilidade de se apresentar com a cara com a marca do cansaço, mais magra, mais sem beleza, mas Esther se apresenta, e alguns comentaristas vão dizer que antes que Esther chegasse na sala do trono, o rei já havia sido convencido pelo perfume que chegou primeiro do que Esther. Esther continua encantando, Esther continua bonita. E aí eu lembro que quando foi apresentado o desafio para Daniel, Ananias, Azarias e Misael de se alimentarem da comida do rei, eles disseram: não, nós não vamos nos alimentar da comida do rei, nos dá uma dieta aí de legumes. E aí depois de 10 dias eles se apresentaram mais bonitos do que qualquer outro. Deus trabalha e trabalha inclusive nos detalhes. Terceiro subponto, em sintonia com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Esther nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Esther é apresentada como uma personagem que tem uma profunda consciência. A Esther, quando o rei aponta o cetro para ela, ela não se deixa levar pela emoção da graça. Ela não se deixa levar pela surpresa, mas ela mantém a sobriedade porque ela tem a consciência do plano. Ela não ultrapassa, ela não queima largada, ela não queima etapas. Ela é muito madura e o plano que certamente Deus lhe orientou está muito claro na sua mente e faz com que ela não se precipite. E aqui nós temos mais um contraste. A Esther do início do capítulo é alguém que não sabe de nada, agora é apresentada como alguém que tem plena consciência de tudo. Se nós abrimos o capítulo de número 4, especialmente o capítulo de número 5, como a Esther que está isoladíssima lá no harém, não sabe de nada, é preciso que um dos seus súditos saia do palácio para se informar. Agora é uma mulher que sabe de tudo, uma mulher que tem consciência do plano. Tanto são essas as nossas considerações. Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus.